Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando sequência nos nossos vídeos sobre programação orientada a objetos com PHP, neste vídeo falaremos sobre métodos. O que são métodos, como defini-los e também como utilizá-los. E quais são os tipos de métodos que o PHP disponibiliza para a gente. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou dividir este vídeo em pelo menos 3 partes, beleza? Então, neste vídeo a gente vai conhecer realmente o que são os métodos no PHP, beleza? Então, caso você não saiba, vamos descobrir isto logo a seguir. Mas antes, se você já estiver gostando do nosso conteúdo, peço que você deixe o seu like e também se inscreva no canal, caso você já não seja inscrito, beleza? Então, vamos lá. Métodos. Pessoal, o que são métodos, né? O que é um método no PHP? E quais são os tipos de métodos que a gente possui? Muito simples. Métodos, eles são uma rotina isolada que a gente define para que a gente possa chamar em uma outra parte do código. Tá? Então, por exemplo, a gente define um método, né? Um método, você também, além de uma rotina, você pode entender ele como sendo um processo, um subprocesso. E esse processo, né, você dá um nome para esse método, né? Esse processo ele tem um nome, seja o nome que você quiser, e você faz com que uma rotina aconteça dentro dele, né? Uma sequência lógica, né? Faz uma lógica lá que a sua aplicação precisa executar, e aí o que você faz? Você chama esse método dentro da sua classe ou fora dela. Aí vai depender bastante da visibilidade que você vai definir nos seus métodos. Então, vamos criar aqui uma classe para que a gente possa entender o que é esse conceito de método, beleza? Mas antes, você também precisa saber que, além dos métodos convencionais que a gente acessa através da instância da classe, a gente também possui mais 2 tipos de métodos, que são os métodos estáticos, que são aqueles em que a gente não precisa criar uma instância da classe para ter acesso, a gente chama diretamente a classe e já tem acesso ao método, né, sem a gente utilizar o operador new. E também a gente possui os métodos mágicos. Tá? Os métodos mágicos, a gente já viu 2 deles no vídeo anterior sobre método construtor e método destrutor. Beleza? E falaremos sobre esses outros métodos nos próximos vídeos. Beleza? Então, vamos lá definir o método padrão aqui das nossas classes. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe. Para não ficar muito repetitivo, eu vou criar uma classe chamada produto. Beleza? Então, tá aqui uma classe chamada produto. Não estou utilizando namespace, então não vou utilizar esse campo. E sim, é uma classe. Tá? Como vocês já bem sabem, então a gente cria uma classe aqui no PHP utilizando a palavra reservada class, nome da classe sempre em maiúsculo. E depois a gente define o corpo aqui. Beleza? Então, como eu estou utilizando o PHP 7, eu vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. Só que eu tenho que mudar aqui. Opa! Eu tenho que fazer com que a IDE reconheça aqui o PHP 7.4. Acabei esquecendo. Né? Eu tive que reinstalar aqui. E aí eu acabei esquecendo de configurá-la. Então, tá aqui PHP 7.4. Deixa eu procurar aqui o interpretador do PHP. Tá, então vamos lá. Então agora que eu já defini aqui o meu strict types aqui, agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente, eu vou criar aqui apenas 2 atributos, tá? O meu produto ele vai ter um nome, ele vai ter um preço. É simples assim. Então, primeiramente aqui, tá, eu vou definir aqui um atributo do tipo string, o que eu vou chamar de nome, e eu vou definir aqui um outro atributo do tipo string ou do tipo float,
e vou chamar aqui de preço. Beleza? Então, muito simples. Agora, a gente vai criar um método. Então, o que vem a ser esse método? A gente já criou método no nosso vídeo anterior. Não sei se vocês se recordam, mas a gente já criou. Tá? Então, o que vem a ser um método? O método é basicamente isso aqui. Ó. A gente vai definir a visibilidade do método. Tá? O método ele precisa ter a visibilidade. A gente vai conhecer sobre visibilidade daqui a alguns vídeos. E na sequência, a gente vai chamar aqui a palavra function. E vamos dar um nome para esse método. Então, como eu estou utilizando aqui dois atributos do tipo string, o meu método aqui, eu vou chamá-lo de setNome. Ou no caso aqui, para deixar em inglês mesmo, eu vou chamar aqui de defineNome. Beleza? Eu particularmente, pessoal, eu não gosto de utilizar palavras em português para programar, mas como é um curso, eu estou passando o conceito para vocês que nunca viram sobre a orientação a objeto, então eu vou fazer em português e depois, quando a gente for fazer o nosso projeto final, aí eu vou fazer tudo em inglês mesmo, beleza? Então, vamos lá. Então aqui, definir o meu método. Né? Então aqui ele é um método público, né? Isso significa que eu posso acessar ele de fora da classe, né? Na instância, quando eu estiver chamando. E definir ele aqui como o nome dele chamado defineNome. Um método ele pode ou não receber parâmetros, beleza? Então o que vem a ser esses parâmetros? Esses parâmetros são basicamente variáveis que a gente passa aqui dentro dos parênteses, tá? Do método. Ou seja, o que eu passar aqui, quando eu for chamar o método, eu vou ter que passar também, para que o método funcione e faça o que tem que se fazer. Então, o parâmetro aqui dentro ele pode ser qualquer coisa que o PHP aceite. Então, ele pode ser, por exemplo, um valor inteiro, pode ser um string, ele pode ser um ponto flutuante, pode ser um booleano, pode ser um objeto, pode ser nulo, pode ser uma infinidade de valores. Beleza? Inclusive, pode ser outras classes, pode ser interface, enfim, ele pode ser bastante tipos assim, beleza? Então, como que a gente define o parâmetro? Da mesma maneira que a gente define aqui, por exemplo, uma variável, no caso um atributo. A gente não utilizou aqui o atributo público do tipo string com nome escrito nome. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir a mesma coisa. Por quê? Qual que é o nome do meu método? DefineNome. Então, o que eu quero fazer? Definir o nome. O nome, ele é um ponto flutuante? Não, ele não é. Então, eu não posso passar aqui float, por exemplo, e atribuir, porque não vai funcionar. Então, eu preciso passar o quê? Uma string. Então, vou passar aqui string nome. Então, aqui eu já tenho um parâmetro. E aí você pode estar se perguntando, Jones, eu posso passar quantos parâmetros eu quiser para um método? Sim, você pode passar quantos parâmetros você quiser. Beleza? Porém, ressalto que quanto mais parâmetros você passar, pior fica o seu código, porque fica mais ilegível. Então, assim, por boas práticas, eu costumo passar no máximo 3 parâmetros. Tá? Se eu tiver que passar mais de um parâmetro, eu defino uma classe e passo um objeto, ou eu defino um array e explicando as chaves para cada situação. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, string nome. E aí, vamos supor que aqui eu precisasse passar também o sobrenome. Tá? É só um exemplo, não vou passar. Como é que eu passaria aqui? Eu colocaria vírgula e definiria aqui o sobrenome. Então, eu passaria string sobrenome. Isso aqui já é 2 parâmetros, né? Então, aqui já são 2 parâmetros. Beleza? Então, quando eu chamasse esse método aqui, eu teria que passar um nome e um sobrenome. Caso contrário, ele não iria funcionar. Beleza? Como no nosso caso a gente vai passar só o nome, então vai ficar assim. Legal, Jones. Agora, o que a gente faz? O defineNome, ele, por padrão, ele não retorna nada. Porém, aqui eu já vou ensinar um conceito novo para vocês, que existe um conceito de interface fluente no PHP.
tá? E eu vou explicar para vocês como que funciona isso quando a gente for fazer aqui o exemplo prático deste exemplo aqui, tá? Desse modelo da gente. Quando a gente for chamar mesmo aqui a execução dele. Então, agora eu preciso definir o que aqui? O tipo de retorno desse método. Por enquanto, o método não retorna nada. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos. Void. E agora eu vou definir o corpo do meu método. O corpo do método eu defino através da chave de abertura e chave de fechamento. Pulo uma linha e está aqui já a estrutura do meu método. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar meu atributo nome, que eu defini aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu tenho que referenciar dentro da própria classe. E qual que é a pseudo variável que faz isso? É a this. Então, this nome. E vou passar para esse atributo o que eu obter aqui no meu parâmetro nome do meu método. Então, defini o parâmetro nome e estou passando aqui para o meu atributo nome o que eu passei aqui. Beleza? Então, o que eu passar aqui é o que vai estar aqui. Legal. Então, a gente já definiu aqui um método. Agora, a gente vai definir aqui o método que vai obter o nome. Porque agora a gente definiu o nome. Só que agora eu preciso obter para ver se realmente o nome que eu passei é aquele que ele passou aqui para o meu atributo. E como é que eu sei isso? Sei disso. A gente pode fazer um outro método. Então, vamos criar aqui um método chamado public function. Eu vou chamar ele de obtém nome. Beleza? Esse método ele não vai ter nenhum parâmetro. Então, eu não vou passar nenhum parâmetro, porque eu vou apenas obter o nome. E qual que vai ser o tipo de retorno desse método? Vai ser do tipo string. Porque o meu nome ele é um texto, então logo um texto é uma string. Então, vou definir aqui o corpo do meu método e simplesmente vou fazer isso aqui. Vou utilizar a palavra return. Tá? O return é para fazer o retorno. Tá? Ele vai retornar o valor para a gente. E vou chamar aqui o atributo nome. Então, this nome. Feito isso, eu já consigo utilizar esses dois métodos. Tá? Eu já consigo utilizar esse método para definir o nome e consigo utilizar esse método aqui para obter o nome que eu informei aqui. Legal? Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para o preço. E como é que a gente faz isso? Também é muito simples. Vamos fazer o public function e vamos colocar aqui, define preço. O meu definir preço precisa receber um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? É o preço. O preço, qual que é o tipo dele? É um boolean? Não, não é um boolean. É um que? Um ponto flutuante. Então a gente passa aqui um float preço. Beleza? E um detalhe bacana, pessoal. O nome do parâmetro, por exemplo, você pode definir o nome que você quiser. Por convenção, é sempre uma boa prática você definir aí o nome do parâmetro com o mesmo nome do atributo. Tá? Porque assim você não se confunde depois. Legal? Então, qual que é o tipo de retorno do meu método definir preço? É void, porque ele não vai retornar nada por enquanto. Legal? Então, vamos lá. Vou chamar aqui minha pseudo variável this e vou chamar aqui meu atributo preço. E vou passar para ele o meu parâmetro preço que eu defini aqui no meu método. E agora a gente precisa também do método para obter o preço. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com obtém nome. Então, obtém preço. Legal? Então, obtém preço também não vai retornar nada. Tipo, não vai ter parâmetro nenhum. E vai retornar sim para a gente aqui um ponto flutuante. Então, vai retornar aqui um float. Legal? Então, vou simplesmente utilizar aqui a palavra return. E vou chamar aqui meu atributo preço. Então, diz preço. Prontinho, pessoal. A gente já definiu aqui 4 métodos. Beleza? Então, a gente tem aqui um método para definir o nome, outro método para obter o nome. A gente tem aqui um outro método para definir o preço e outro método para obter o preço. Esses tipos de método que a gente define e obtém são chamados de setters e getters.
tá? Então, são métodos que a gente utiliza para inicializar, por exemplo, um atributo e também para obter o valor que a gente definiu para esse atributo. Legal? E você também pode estar se perguntando assim, legal, Jones, os métodos eles são bem parecidos com as funções. Qual que é a diferença entre função e método? Basicamente, a diferença é que um método ele possui a visibilidade. Beleza? E ele é utilizado aí dentro da classe. Diferentemente, por exemplo, se a gente fosse definir uma função, aqui, por exemplo, esta função funcionaria porque automaticamente o PHP atribui, como toda função, aí, um valor público para ela. Tá? Mas, por padrão, a diferença entre método e função no PHP é basicamente essa, porque os métodos possuem visibilidade e as funções não. A função é simplesmente daqui para cá e acabou. Tá? Então, daqui para cá é a mesma coisa com o método. Beleza? Então, por isso que a gente define métodos dentro da classe. Legal. Agora, vamos testar este exemplo. Como é que a gente vai fazer isso? Vou simplesmente abrir aqui, vou criar aqui um client para esse produto. Então, eu vou chamar aqui de client métodos.php. Vou utilizar aqui o require para importar a minha classe produtos, minha classe produto para dentro aqui do meu client métodos. E já vou utilizar. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, a gente já sabe que a gente tem que criar a instância da nossa classe. Então, vamos lá. Produto, new, produto. Então, tá aqui. Perceba que eu não defini nenhum construtor aqui na nossa classe. Perceba que não tem nenhum construtor definido. E, automaticamente, o PHP, o que ele fez? Ele criou um construtor para a gente. Tá? Quando a gente não define o construtor, o PHP cria aí um construtor público para a gente. E agora eu vou chamar os meus métodos. Então, para ficar bem simples, para vocês entenderem o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o echo e vou colocar o seguinte. Produto. E vou passar aqui o meu método, que eu vou chamar aqui meu objeto produto, e vou chamar aqui o meu método obtém nome. Vou pular uma linha e vou passar aqui definindo produto. Calma aí. Aqui vai simplesmente ser assim, ó, produto, e aí a gente vai definir aqui o nome. Qual que vai ser o nome desse produto? Vamos supor que esse produto é notebook. E agora eu vou chamar novamente aqui o produto. Beleza? E vamos chamar aqui o nosso método obtém nome. Agora, vou executar este exemplo aqui no terminal para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no meu projeto e vou simplesmente entrar aqui em métodos. Então, tá aqui. Vamos lá. Vou executar este script. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui, que ele deu erro. Ele falou que não conseguiu acessar a propriedade nome. Legal? Antes da inicialização. Olha que bacana. Isso aqui, pessoal, o que aconteceu? A gente chamou aqui o obtém nome, certo? Por que eu fiz isso? Eu queria mostrar para vocês que aqui ele não ia retornar nada, tá? Aqui, como a gente não definiu o nome de um produto aqui neste momento, então ele não vai retornar produto nenhum. Mas se eu comentar esta linha aqui e executar novamente,
ele já vai definir aqui pra gente, ó, produto notebook. Por quê? Porque quando eu executei esta linha aqui, quando o PHP executou esta linha, ele falou assim, peraí, você está tentando retornar um valor de um atributo que nem foi inicializado. Então, eu não posso retornar, preciso que o valor seja informado aí para mim. Só que, como eu não informei, ele simplesmente ignorou. Tá? Então, aí ele deu o erro, que é justamente isso. Agora, esse problema teria sido solucionado se eu tivesse feito o seguinte. Tá? Eu também poderia ter feito isso aqui, ó, inicializado com aqui um vazio, por exemplo. Ao fazer isto, se eu executar novamente, aí o PHP já não reclama mais. Tá vendo? Então perceba que neste momento aqui, ó, que ele deu o primeiro eco aqui do produto, ele não tem nenhum produto definido, tá vazio. Aí eu vim aqui e defini o nome do produto. Falei que é notebook. E aí eu printei de novo aqui o produto e chamei o meu método obtém nome, o mesmo que eu chamei aqui em cima. E aí ele printou para mim, produto notebook. Beleza? Então aqui já foi um exemplo. A mesma coisa aconteceria se eu fizer com preço. Então vamos colocar aqui preço do. Aí eu posso concatenar aqui, tá? Concatenação produto, ó, obtém nome. Posso concatenar novamente, simplesmente assim. E aí eu posso falar que o preço é produto. Eu posso simplesmente chamar aqui o obtém preço. Só que ao fazer isso aqui, ele também vai reclamar. Então vamos lá. Tá lá, ele reclamou, ó, tá vendo? Ele falou que eu estou tentando acessar aqui um atributo, sendo que eu não inicializei, ou seja, eu estou tentando acessar ele antes da inicialização. E eu não posso fazer isso. Para solucionar esse problema, eu também poderia simplesmente definir aqui um valor default, né? Seria 0. E aí sim eu poderia fazer isso aqui, ó. O notebook tem aí o preço de 0. Tá vendo? Claro que assim, em alguns momentos a gente precisa sim fazer a inicialização das nossas variáveis, né, dos nossos atributos. Isso é bem importante. Mas nesse exemplo aqui eu estou mostrando para vocês que realmente o PHP ele é bem criterioso com isso, tá? Então se você não inicializar um atributo antes de utilizá-lo, ele vai reclamar, tá? Então atente-se bem a isso. Caso você vá utilizar algum método aí sem inicializar um atributo, lembre-se disso e que você tem que fazer uma validaçãozinha aí. Legal? Então, legal. Agora eu vou definir aqui o preço desse produto. Então, qual que vai ser o preço? Eu vou definir aqui, ó, define preço, tá? Tô chamando o meu método, tá? Assim como a gente acessou os atributos em aulas anteriores, o PHP a gente também ele faz com que a gente acesse os métodos através sempre da seta, tá? Então, através da seta a gente sempre vai acessar os atributos, os métodos. Então é através disso aqui que a gente tem acesso aos nossos métodos públicos, beleza? Um detalhe bem importante que os métodos precisam ser públicos, caso contrário a gente não terá acesso a eles. Então vamos lá. Qual que é o preço desse notebook? Eu vou colocar aqui que o preço desse notebook aqui ele é caro, ele é R$ 4.500, ele é R$ 4.500,90. Opa, ponto 90. Legal? E agora sim, eu vou simplesmente copiar aqui e vou printar o preço do notebook. Então, vamos ver qual que é o resultado que a gente vai obter. Então, executando, tá aqui. O preço do notebook antes de inicializar é 0 e depois que eu fiz a inicialização passou a ser R$ 4.500,90. Legal? Aí você pode estar se perguntando, eu falei assim, que existe uma maneira da gente definir, por exemplo, o preço e o produto sem a gente ter que ficar chamando desta maneira aqui o objeto. Então, por exemplo, a gente vai definir aqui nome produto.
né? Vamos supor que a gente precisa aqui inicializar o produto, né? A gente precisa aí definir tanto o preço quanto o nome. Para mim fazer isso, eu precisaria fazer da seguinte maneira: produto define nome, e aí eu definiria aqui notebook, né? Vamos colocar aqui mouse, pronto. E aí para definir o preço eu teria que fazer isso aqui: produto define preço, e aí o preço seria aqui R$50. Legal? Então perceba que tá funcionando, eu consigo definir assim, consigo utilizar sem nenhum problema. Tanto que se eu chamar aqui o produto obtém nome e colocar aqui, né, concatenar com hífen aqui e colocar aqui o produto obtém preço, eu vou ter acesso normalmente. Então perceba que ao executar, tá aqui, ó, produto mouse, preço R$50, está funcionando perfeitamente. Porém, se eu quisesse definir isso aqui em uma única linha, sabe, sem eu ter que chamar novamente aqui, ó, a variável. Se eu quisesse deixar assim, ó, perceba que assim eu não consigo. E se eu tentar executar desta maneira, o PHP vai dar erro. Tá vendo? Ele fala que não é um membro de uma função, né? Tipo, eu não consigo acessar aqui o define preço porque ele não consegue acessar através do define nome. E isso aqui, pessoal, é chamado, esta maneira de você chamar métodos é chamado de interface fluente. Ou seja, a gente consegue, através da interface fluente, né, dos nossos setters, chamar outros métodos sem a necessidade de chamar novamente o objeto produto. Tá? A gente aproveita uma única chamada e sai chamando os métodos. E como é que a gente pode fazer isso? É muito simples, pessoal. A gente vem aqui na nossa classe produto. A gente não definiu aqui que o tipo de retorno é void? Pois bem, nesse caso, o nosso tipo de retorno vai ser a classe produto. Tá? Vai ser a própria classe. E aí, neste momento, é simplesmente só fazer o seguinte: retornando o que? A própria instância, this. Detalhe, pessoal, isso aqui pode ser feito apenas nos nossos métodos setters, tá? A gente não, por exemplo, como eu já estou definindo aqui no obter nome, que eu quero retornar aqui um nome, né, e o nome retorna uma string, então a partir do momento que eu chamar o método nome, ele já não vai mais ter a interface fluente, ele vai ser o método final. E agora também aqui no nosso método define preço a gente faz a mesma coisa. Eu vou chamar aqui a nossa classe produto e vou simplesmente dar um return this aqui. Legal? Então agora sim, ó, perceba que ele já deixou eu fazer isso aqui, ó. Perceba que chamei o meu método define nome e se eu quiser chamar agora o define preço, eu simplesmente coloco aqui a seta. Eu já tenho acesso não somente ao meu método define preço, mas também tenho acesso aqui ao obtém nome e obtém preço e também aqui os meus atributos públicos, o preço e o nome. Então eu vou chamar aqui o meu método define preço e vou passar para ele aqui o valor de R$ 49,90. Feito isso, basta eu executar. Então, se eu quiser, por exemplo, ver o resultado, está aqui, ó. Mouse R$ 49,90. Perceba que funcionou perfeitamente. E se eu quisesse, por exemplo, falar assim, ó, aqui nessa sequência, eu quero definir o nome e eu também quero obter o nome, tudo ao mesmo tempo. Como é que eu faria? Também é muito simples. Definir nome, beleza? E vou chamar aqui o obtém nome. E aí, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente pode dar um eco aqui. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui e falar o seguinte: eco e chamar aqui produto. Concateno aqui, né? E executo o script para ver o que vai acontecer. Então, ao fazer isso, tá aqui, ó, produto mouse. Então perceba que em uma única linha, aqui, ó, em uma única chamada ao objeto, eu consegui definir o nome e também obter o nome. A mesma coisa aconteceria com o preço. Então eu também poderia, por exemplo,
fazer a mesma coisa. Eu poderia aqui, ó, definir o preço, ó, preço, e simplesmente fazer o seguinte: produto define preço, vou colocar aqui R$35. E por fim, eu também chamaria aqui o meu obtém preço. Legal? Então, ao executar aqui, tá aqui, ó, produto mouse, preço 35. Então, funcionou perfeitamente. Aqui eu pulo linha, pessoal, mais por convenção, beleza? Porque quando a gente vai chamando métodos assim encadeados, o que acontece? Vai ficando tudo extenso numa única linha e vai chegar uma hora que vai ficar muito ilegível. Então, para ficar mais legível, a gente chama um embaixo do outro, beleza? Mas nada impede você chamar tudo em uma única linha aí. Então, ó, funciona da mesma maneira, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí o conceito de métodos, né, no PHP. Não é complicado, ele é simples, e praticamente em orientação a objetos a gente utiliza métodos em tudo, não tem como fugir, a gente sempre vai utilizar algum método. E é bem importante que vocês entendam o funcionamento dos métodos, brinquem aí, alterem o nome, criem métodos novos, façam uma lógica, por exemplo, de soma, multiplicação, tabuada, brinquem, experimentem aí a diversidade aí que o PHP proporciona para a criação de métodos. Legal? Eu garanto para vocês que isso será fixado bem, de uma maneira bem interessante aí na mente de vocês. Eu sei que no começo a orientação a objeto parece um pouco complicado, mas depois que você começa a pegar prática, você domina isso, que é uma beleza, e você não vai mais querer fazer programação estruturada. E além do mais também, seu sistema ele fica muito mais legível, né? Fica muito mais compacto, muito mais robusto também. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Também peço para que vocês aí não esqueçam de se inscrever no nosso canal, caso você já não seja inscrito. Também peço que deixem o seu like aí no nosso vídeo para que o YouTube aí possa recomendar este vídeo para muitas outras pessoas, principalmente que estão começando na programação orientada a objetos com o PHP. Legal? Então, forte abraço e até os próximos vídeos.